Boa noite a todos que se encontram nesse momento, reunidos em nome de Jesus, como Ele próprio disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então é nessa certeza que o nosso amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga e benfeitora está nos auxiliando nessa noite bendita. Então, para a gente iniciar a nossa noite, eu abri aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Restituir o bem pelo mal. Aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os que fazeis nisso mais que os outros, os pagãos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que os amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que contentamento nisso tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se não vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa, que reconhecimento nisso tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam deste modo para receber a mesma vantagem, mas por vós amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem disso nada esperar. E então será muito grande. E serei os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo do 32 ao 36. Então, nesse momento, eu convido a todos para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Todos os trabalhos da Casa Espírita são iniciados com o Evangelho de Jesus, são iniciados com a música, com a prece. Então, vamos pedir nesse momento as bênçãos do alto para todos nós. Que Deus, de infinito amor e de infinita bondade, possa abençoar todo o nosso lar, todos os nossos familiares, protegendo, afastando o mal, e que nós possamos ter sabedoria nessa noite bendita, que essa noite possa ser uma noite de aprendizado e de muita luz. Assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, os assistidos pelo Centro Espírita, como aqueles que também estão nos assistindo pelo Facebook, hoje nós iremos dar continuidade à aula passada, que é a aulinha de desobsessão, que é para aquelas pessoas que estão fazendo tratamento na Casa Espírita, mas que também não impede que as outras pessoas possam ouvir, sendo que é um tema bastante necessário, porque nós vamos aprender um pouco como se dá a obsessão. Muitas pessoas me mandaram pergunta pelo Messenger, eu tentei responder algumas, eu vi que teve gente que me encheu de perguntas, e essas perguntas que as pessoas estavam fazendo eram justamente as respostas que nós iríamos dar de acordo com as aulinhas. É por isso que a gente tem a obsessão 1, 2 e 3, porque não adianta a gente querer beber tudo de uma vez, todo o conteúdo de uma vez. É necessário que a gente tenha um pouquinho de tempo.
Então, quem compreendeu um pouquinho na aula passada sobre a obsessão, como se dá a obsessão, nós aprendemos conceitos básicos de o que é espírito, o que é reencarnação, né? A gente viu algumas perguntas do livro dos espíritos que nos dizem que os espíritos estão em toda parte e que eles têm a capacidade de ver tudo que nós fazemos e até mesmo de nos influenciar, de influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos. Então, hoje, dando continuidade, nós vamos saber um pouquinho mais sobre a terapia obsessiva. A gente vai compreender como se dá o tratamento da obsessão. E isso é muito importante, por quê? Porque quando nós fazemos um tratamento médico, por exemplo, a gente vai no médico, vou dar o exemplo aqui de por exemplo, a pessoa está com pressão alta, aí ela vai no médico, ela vai dizer os sintomas, né, o que é que está sentindo, e o médico, ele vai passar um tratamento, ele vai passar uma medicação, vai passar um tratamento. A maioria dos médicos, né, eles vão explicar, ou até mesmo nós vamos procurar saber, pesquisar, né, o que é que acontece, o que é que faz a pessoa, por exemplo, ter pressão alta, quais são os alimentos que vão nos auxiliar ou que vão nos prejudicar. Então, a gente procura saber o tratamento, como é que se dá o tratamento. E aqui, o tratamento da casa espírita, ele é através da informação. Então, é muito necessário a informação. Depois vocês vão compreender por quê. Então, nós não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, porque a gente pode prevenir a obsessão. É por isso que a gente está transmitindo essas aulinhas, né, que aconteciam dentro do centro espírita e que, por causa da pandemia, agora a gente não pode, né, mais ter aquela aglomeração de pessoas. As pessoas estão fazendo tratamento online e a gente está transmitindo. Por quê? Porque vai servir de tratamento para quem está fazendo o tratamento, como também é uma forma preventiva, porque é através da informação que nós vamos evitar a obsessão. Então, é necessário a gente conhecer pormenorizadamente, né, o processo obsessivo. Como se dá o processo obsessivo? Se nós não conhecermos suas causas, né, as suas características, nós jamais saberemos como nós devemos tratá-la convenientemente. Então, é por isso que é necessário a gente conhecer para poder tratar. Então, nós vamos identificar a obsessão. Como é que nós identificamos a obsessão? Será que eu estou sendo obsediada? A gente fica se fazendo essa pergunta. Teve gente que disse assim, Ana Lúcia, eu acho que eu estou sendo obsediada. Muita gente me mandou. Quando eu saí daqui, estavam enxurradas de mensagens. Por quê? Porque a gente vai reconhecer em nós, a gente pode auxiliar um amigo também, né, ajudar esse amigo que a gente, por acaso, a gente já conhece como é que se dá o processo da obsessão e a gente observa o comportamento de um amigo e a gente já pode ajudá-lo, né? Então, a obsessão, relembrando, ela é o quê? É a escravização temporária do pensamento. Ela começa com uma ideia. O espírito, ele transmite uma ideia, né? E se a gente acolher aquela ideia, o que é que ele vai acontecer? A repetição da ideia. Fica aquele pensamento martelando na minha cabeça. Por exemplo, né, eu passo pelo Danilo na rua e aí falo com ele todo alegre, o Danilo mal olha para mim. Aí eu saio com aquele pensamento. Poxa, o Danilo só porque estava com determinadas pessoas, ele me ignorou, ele não falou direito comigo, ele não deu a atenção para mim como deveria, e eu fico com aquela ideia. Aquela ideia já é o obsessor que já está imantando no meu pensamento. Se eu acolher aquele pensamento, eu posso dizer assim, não, pode ser que é porque ele estava muito ocupado e não pôde me dar atenção. Mas ao mesmo tempo eu tenho meu orgulho ferido, eu posso ficar, mas o Danilo quer ser demais, viu, Danilo? O Danilo, só porque ele estava lá no meio de pessoas importantes, ele nem me deu atenção. E aí eu vou dormir, eu amanheço e fico com aquela ideia martelando na minha cabeça. Ali eu já deixei, né, o processo de obsessão ser implantado. Eu estou dando uma ideia simples, mas quando eu dou essa ideia, a maioria das pessoas elas ficam sorrindo porque realmente acontece. E às vezes a gente julga as pessoas, às vezes a pessoa está realmente ocupada e não pôde nos dar atenção.
Então, ela é a escravização temporária do pensamento, imantando credores, porque nós somos credores. Como eu disse aqui para vocês, eu posso estar com meu orgulho ferido, assim, o Danilo não falou comigo e fico, né, invocada com aquilo ali. Aquilo ali não é um problema só do Danilo, também vai ser um problema meu. Imantando credores e devedores inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Eu falei para vocês, né, na aula anterior, que através da reencarnação, ninguém depois da morte vira anjo nem vira demônio. Não é um estalar de coisa mágica que todo mundo que morre vira santo. Não. Nós somos personalidades e quando nós desencarnamos, nós só saímos desse corpo. Mas a minha personalidade, ela continua da mesma maneira. E o que é que vai acontecer? Se eu tiver desencarnado com ódio de uma pessoa, porque uma pessoa me fez um mal, depois da morte eu vou continuar com aquele mesmo ódio. Assim como eu vou continuar com o mesmo amor por alguém que me fez um bem. Então a gente não muda, a gente não vira santo, nós continuamos as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos e com as mesmas qualidades. Então, essa escravidão, ela se dá pelo quê? A gente, na aula passada, a gente falou de alguns vícios, né, vícios morais, principalmente, mas também dos vícios do dinheiro, essa escravização, pode ser o vício do dinheiro, aquela pessoa, ó, desse jeito, que morre de pena de gastar dinheiro e coloca debaixo do colchão, através do sexo, do ócio, o vício da bebida, das drogas, né, o vício da maledicência, porque às vezes aquela pessoa que gosta de falar mal demais das pessoas, que adora repassar uma fofoca adiante, às vezes ela não sabe, mas aquilo é um vício terrível, né, tanto que a pessoa fica lá com a língua coçando na boca para contar e não consegue ficar, se aquietar enquanto ela não passa a fofoca adiante. Então, é um vício também. Então, essa escravização, ela se dá através dos nossos vícios. São os nossos vícios que vão o quê? Que vão atrair os nossos obsessores. Se for um obsessor de uma vida anterior, que for um inimigo que desencarnou por algum mal que eu tenha feito em outra vida, mas mesmo que eu não me lembre que mal é esse, mas é como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras, né, é necessário que eu passe por isso, e é com permissão de Deus, né, que às vezes a gente passa por esses processos. Um inimigo, ele vai me reconhecer. Ah, não, Lúcia, mas você disse lá na aula da semana passada que a pessoa, quando ela desencarna, que ela reencarna novamente, ela reencarna com um corpo novo, com um rosto novo, com um cabelo novo. E como é que o meu obsessor de outra vida ele vai me reconhecer? Ele vai me reconhecer justamente pela energia desses meus vícios. Os meus vícios vão atrair esse meu obsessor. Esses vícios morais, como também os vícios materiais. Isso quem nos diz é a Sueli Caldas Schubert, num livro maravilhoso que se chama Obsessão e Desobsessão. Então, diagnosticando a obsessão, eu já diagnostiquei que eu posso estar possivelmente passando por uma obsessão. O que é necessário? É necessário que eu seja claro comigo. Eu estou passando por uma obsessão. E eu preciso auxiliar os meus mentores, os mentores espirituais, né, para que eles possam me socorrer. É necessário. É necessário que eu esteja aberta ao tratamento. Porque é muito comum as pessoas começarem um tratamento na casa espírita e depois sumirem. Né? E aí a gente não fica nem sabendo o que foi que aconteceu. As pessoas desistirem. E às vezes aquela desistência é justamente o obsessor que te faz desistir do tratamento. É uma chuva, é uma visita inesperada, é um desânimo que abate. Então é necessário que eu seja persistente no meu tratamento e é necessário que eu me auxilie, né? Através de quê? Através do tratamento, do trabalho da prece e através do trabalho do passe. Quem nos diz isso é o André Luiz no livro Estude Viva. Então, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, olha, isso é muito importante, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avante a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Quem nos diz isso é o André Luiz. Então, às vezes, é comum, nós não somos de ferro.
Às vezes é comum eu passar por um momento difícil e eu me abater por um desânimo. Isso é comum, todos nós passamos por isso. É um emprego que você perde, é uma chance que você deixou passar, é uma prova que você não foi bem, é um teste que você fez e que você colocou toda a sua energia naquele teste, mas infelizmente não deu certo. Às vezes é um fim de um relacionamento. São tantas, né, os motivos, mas é necessário que a gente observe o seguinte: isso não pode durar. A gente não pode deixar durar esse desânimo. A gente não pode se deixar abater por esse derrotismo. Porque aí, quando aquilo ali ela demora muito, já é o caso de uma obsessão. Como é que eu vou identificar? E essa é a aula melhor, porque é o pulo do gato. Todos nós vamos nos identificar em algum momento aqui do que eu vou falar para vocês, ou vocês vão identificar alguma pessoa. Mas é importante que a gente, antes de identificar os outros, a gente se identifique, porque às vezes o evangelho, o tratamento, ele serve mais para nós do que para o outro. Dificuldade de se concentrar em motivos otimistas. É aquela pessoa que acha que tudo que vai fazer vai dar errado. Quantas pessoas a gente não conhece assim? Tudo que a pessoa vai fazer, ela bota um não na frente. Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela desanima os outros também. Então, é a dificuldade de se concentrar em motivos otimistas. Quando a gente vai fazer alguma coisa, o nosso pensamento tem muito poder, ele tem energia. Quem nos diz isso é o André Luiz. Em todas as suas obras. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar que vai dar certo. Porque você já vai pensando que vai dar errado, não tem como dar certo. A ausência de ambiente íntimo para levar os sentimentos em oração. A pessoa não consegue se concentrar de maneira nenhuma em uma prece, em uma oração, em uma leitura edificante. É uma das maneiras, né, da gente identificar a obsessão. Indisposição inexplicável, aquela pessoa que quer passar o dia deitado lá no escurinho do quarto, fecha logo todas as janelas, lacra logo com uma cortina e fica lá no escurinho do quarto curtindo uma tristeza, né? Indisposição inexplicável. Não aconteceu nada para aquela criatura estar triste. Não morreu ninguém da família, não aconteceu nada para que aquela pessoa esteja naquela profunda tristeza. Ali sim a gente tem que se preocupar muito. Tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastres imediatos. Tudo que a pessoa vai fazer, ela acha que vai acontecer um desastre, se eu for na rua vai acontecer um acidente. Então, é um caso bastante sério que a gente já tem que se preocupar muito, porque a obsessão ali já está se instalando. Pessimismo subrepetícios, você está bem aqui, aí de uma hora para outra te abate o pessimismo. Irritações surdas, queixas, é aquela pessoa que se maldiz de tudo. Ela tem 1001 razão para estar feliz, mas ela está se maldizendo da comida, ela está se maldizendo do dia, ela se maldiz do emprego, ela se maldiz do marido, ela se maldiz do filho, se maldiz do salário. Nada para ela tá bom. Ela nunca tem uma coisa boa para contar. É aquela pessoa que quando você passa, oi fulano, tá tudo bem? Aí a pessoa começa, né, a puxar o seu rosário de desgraças que você até se arrepende de ter perguntado. Para que eu fui perguntar? Né? Acontece muito. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você não sabe não corresponder com a realidade. Tudo a pessoa interpreta de uma maneira diferente. Mania de perseguição, hipermotividade ou depressão, e a gente tem que se preocupar muito com a depressão, principalmente nesse momento, né, de pandemia, onde as pessoas estão mais trancadas em casa. A gente tem que ter essa preocupação maior com as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. Ânsia de investir-se no papel de vítima. Tudo ela é a vítima, tudo que acontece ela é a pobre coitada. Ela é a Maria do bairro da novela, né? Tudo que é desgraça acontece com a criatura. Automartírio por minha culpa, minha tão grande culpa, e tudo a pessoa se culpa. Teimosia em não aceitar que haja influenciação espiritual consigo. A pessoa ainda teima. Se você for falar, olha fulana, eu aconselho você procurar um tratamento espírita, porque você pode estar passando por uma influenciação espiritual. Aí a pessoa ainda se zanga.
né, ainda é o pior. Então, quem é o obsessor? Nós já falamos muito sobre o tratamento, a gente já falou, né, como acontece a obsessão. E agora, vocês querem conhecer o obsessor? Quem é o obsessor? Anteriormente, eu falei para vocês que é um espírito mau. Por que é um espírito mau? É um espírito mau porque ele não está lhe fazendo bem. Mas o obsessor, ele não é um monstro que saiu das trevas, não. A Sueli Caldas Chubas, ela nos auxilia muito nesse entendimento e é necessário a gente vê-lo como um irmão. Ele é um irmão, assim como todos nós somos irmãos. Ele não é um ser diferente de nós, que só vive de crueldades, de maldades. Ele não é um demônio, não. Ele é uma pessoa que desencarnou, que quer, nesse momento, se vingar, porque ele julga que aquela pessoa que lhe causou muito mal, lhe causou muito sofrimento, ele tem o direito de se julgar. E às vezes é necessário a gente se colocar também no lugar do obsessor, porque nós, quantas vezes nós não passamos por situações em que a gente fica com raiva de uma pessoa, a gente pode até não ter coragem mais de se vingar da pessoa, mas quando a gente vê uma pessoa passando pela situação difícil, a gente diz logo o quê? Bem feito. Bem feito porque ele fez isso, isso, isso comigo. Você não arquitetou o mal, mas você se alegrou com o mal. E é quase a mesma coisa. Então nós somos muito parecidos com os nossos obsessores. Então não adianta a gente achar que ele é um demônio que saiu das trevas, não. Ele é uma pessoa como nós, que talvez foi injustiçado por nós em outra vida. E ele acha que é através da vingança que ele vai se livrar daquele sofrimento. E pelo contrário, é através da vingança que a gente vai se vinculando cada vez mais, né, uns com os outros, com os nossos obsessores, e isso às vezes demora reencarnações e reencarnações. Então o obsessor, ele é uma pessoa como nós, não é um ser estranho a nós, porque ele já pode ter sido um parente nosso. Pode ser um pai. A gente viu agora no filme do Divaldo Pereira Franco, e eu aconselho para quem quiser assistir. O Divaldo, já na sua adolescência, ele passou por uma obsessão que era de seu irmão. O seu irmão queria fazer mal? Não, era a presença do irmão que estava ali na casa, vinculado ao Divaldo, que não compreendeu que tinha desencarnado e que aquela presença estava causando mal. Então pode ser um parente nosso, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um irmão, pode ter sido um grande amigo, né, que talvez nós traímos em determinado momento de outras reencarnações. Então pode ser uma pessoa, né, que em outrora pode ter sofrido por algum desengano, né, e pode estar desesperado pelas crueldades que recebeu de nós, que graças a Deus que a gente tem que todos os dias dar, nós não lembramos de nada do passado. Tem gente que diz assim, não, Lúcia, se eu for lá no centro espírita, eu vou descobrir, engraçado que eu sorri muito com uma pessoa muito esclarecida, ela chegou para mim e disse assim, Ana Lúcia, eu vou lá no centro espírita. Se eu chegar no centro espírita, eu vou lembrar o que eu fui em outras reencarnações, porque eu acho que eu fui rainha, porque eu só gosto de coisa cara. Aí a gente tem que sorrir. Por quê? Porque se a gente realmente fosse relembrar o que nós fomos em outra vida, nós iríamos nos envergonhar. Por quê? Porque essa é a nossa reencarnação top. A top de linha, a melhor das melhores. Por quê? Porque nós progredimos. Cada reencarnação nós vamos progredindo, nem que seja um pouquinho. O livro dos Espíritos, eles nos dizem que nem o Espírito, né, ele regride, ele só progride. No máximo ele estaciona, ele pode estacionar e não progredir, mas ele não regride. Então essa é a nossa melhor das nossas reencarnações e é a melhor indiferente do status social, porque o status social não tem nada a ver com isso. Então o obsessor, ele é um irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. E hoje foi muito bom porque a gente já abriu o Evangelho aleatoriamente, porque eu já cheguei atrasada, atarentada, vocês viram aqui no início,
e eu abri aleatoriamente, que os bons espíritos nos auxiliam até o momento de raciência. Essa daqui está atrasada, mas eu vou dar um empurrãozinho nela. Eu peguei e abri lá no Amai os Vossos Inimigos. Então, qual é o modo de ação do obsessor? Nós funcionamos como se fôssemos um rádio. E esse exemplo é maravilhoso. A Sueli Caldas Schubert dá lá no seu livro Obsessão e Desobsessão. Se a gente for lembrar do rádio, ele é projetado para quê? Para que, de acordo com o modo que nós vamos mudando de estação, né, no seletor do rádio, tem lá o botãozinho do seletor do rádio, passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos no amaranhado das ondas existentes no espaço. Eu disse para vocês que o nosso pensamento tem poder. Tudo que nós pensamos se materializa no espaço. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande pelos nossos pensamentos. É como se fosse um filho que você estivesse parindo. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. E é através do pensamento que nós atraímos os nossos obsessores. Se eu estou com pensamentos depressivos, né, pensamentos de tristeza, estou de automartírio, quem é que eu vou me atrair para perto de mim? Eu vou atrair espíritos que estão naquela mesma frequência, lá embaixo mesmo, estão naquela mesma frequência, através do pensamento. Agora, se eu estou fazendo prece, se eu estou alta astral, fazendo leitura do Evangelho, desejando bem a todo mundo, né, eu vou fazer conexão com os meus guias espirituais. Os guias espirituais vão nos auxiliar. Os guias espirituais, diferentemente dos obsessores, né, eles só vão nos auxiliar e eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles mandam até uma ideia, mas você só segue se você quiser. Já o obsessor, não. O obsessor é pela repetição do pensamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está sintonizando. O Samuel, ele gosta de dar um exemplo aqui. Ele diz assim, eu estou aqui com o rádio, né, eu estou colocando na FM, Imperial. Aí, se eu não estiver gostando da música, o que é que eu faço? Eu mudo a faixa lá, por exemplo, a Matões FM. Então, tudo depende de nós. Basta que eu mude a faixa vibracional do meu pensamento. Então, qual é o modo de ação do obsessor? É através do pensamento. Sueli Caldas Schubert diz assim, há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. É o exemplo lá do rádio que eu dei para vocês. Se eu quero ouvir uma música na Imperial FM, eu coloco na Imperial FM. Se eu quero colocar lá na Matões, eu mudo a faixa para Matões. Se eu estou triste, eu já sei que aquilo ali não é bom, eu vou mudar a faixa vibracional do meu pensamento. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, tem um dizerzinho, né, que a gente costuma dizer aqui na Terra, que diz assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Aqui no meio espírita a gente dá uma invertida, a gente diz assim, me digas o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Porque é através do nosso pensamento que nós atrairemos, né, as nossas companhias espirituais. E qual é a importância do tratamento desobsessivo? Ele é remédio moral específico. Por quê? Porque se você for ver, eu não cheguei aqui com a roupa especial, não tem nenhuma simbologia, não tem nenhum adereço, não tem nenhum crucifixo, não tem nem palavras mágicas. É remédio moral. Ninguém vai chegar no centro espírita e eu vou dizer umas palavras mágicas e você vai sair curado, né, da obsessão. É remédio moral. É preciso que a gente mude o nosso pensamento. É necessário que a gente mude principalmente, né, a nossa compreensão de mundo e o nosso comportamento. Então,
Então é remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, por nós e por nós. O André Luiz ainda diz, através da desobsessão, né, que é esse tratamento, desaparecem as doenças fantasmas. Que são as doenças fantasmas? Aquela doença que você já foi no médico várias vezes e não descobre o que é, já fez exames, empeços obscuros, insucessos, aquela pessoa, por exemplo, aquela pessoa que estuda e nunca consegue passar no concurso. Você sabe que aquela pessoa é inteligente, você sabe que aquela pessoa, né, ela estudou muito e você não sabe por que ela não passa. São os insucessos e os empeços obscuros. Horizontes ao entendimento da vida e recursos morais, inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. E na casa espírita nós temos esses recursos espíritas que vão nos auxiliar, que é através da informação, através do trabalho do passe, né, que daqui a pouco a gente vai ter o trabalho do passe, que é uma transfusão de energias, alterando o nosso campo celular. O passe é a doação do paciente daquilo que o médium tem de melhor, acrescido de fluidos dos espíritos. Da água fluidificada, que restaura a harmonia das células em desajustamento, e principalmente através da prece. Porque a prece ela é muito importante em todos os casos de obsessão, de desobsessão. E para nós que não queremos passar por isso, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover os seus propósitos maléficos do obsessor. Foi Allan Kardec que disse isso lá no livro A Gênese. Então, a prece ela é tão importante que Jesus ele nos diz o seguinte: pedi e obtereis. Essa passagem do Evangelho ela é lindíssima. Jesus nos disse: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedireis. Né? Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 24. Então é necessário que a gente peça e peça com fé. Então, nesse momento, rogamos a Deus, né, todo o amparo espiritual. Agora nós vamos ter o trabalho do passe. É necessário que vocês estejam num ambiente silencioso, serenando o pensamento. Todo mundo vai procurar o copinho de água ou a garrafinha de água para fluidificar, porque a espiritualidade está conosco, nos auxiliando nesse momento. Dá tempo todo mundo pegar a sua garrafinha. E nesse momento nós iremos iniciar o trabalho do passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz.
Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.